cidade de Botucatu fez 150 anos de emancipação, 2005. Ela, no entanto, é mais antiga do que isso. Ela é uma cidade que originou-se de uma povoação nascida na aurora do povoamento do estado de São Paulo. Por volta do ano de 1835, muitos mineiros vieram para cá, no alto da serra. A cidade de Botucatu é uma cidade nascida no alto da serra do mesmo nome. Emancipada em 1855, ela, entretanto, é muito mais velha do que isso. Ainda não se tem claro por que é que um grupo tão grande de pessoas das Minas Gerais veio exatamente para cá. A cidade está localizada numa altitude que gira em torno de 700 a 920 metros, talvez um pouquinho mais. E nessa altitude, com um regime de chuvas muito grande, grandes, imensas árvores acabaram por povoar toda esta região. E entre dois rios de águas muito frias, a população acabou se instalando, crescendo, edificando e chegando a um ponto que requereu a necessidade de uma freguesia que virou vila, que depois virou cidade. Hoje, com 124 mil habitantes, é uma cidade que tem um parque industrial grande no ramo da metalurgia, um bom comércio, uma agricultura pujante, onde são cultivados a laranja, cana-de-açúcar, a madeira de pinos ou eucalipto, e tem um PIB invejável para o estado de São Paulo, para cidades do tamanho dela. Na sua origem, Botucatu deve esse povoamento não só a agricultores das Minas Gerais, mas também a tropeiros que iam ao Rio Grande do Sul buscar tropas de mulas para vender nas Minas Gerais ou na Bahia, porque nesses lugares o transporte era todo feito em lombo de mula. Esses animais para carga eram animais caros, eles eram produzidos em Viamão e vinham para o estado de São Paulo legalmente até a feira de Sorocaba. Mas a feira de Sorocaba cobrava na comercialização deles um preço muito alto em impostos. Então, os comerciantes, os tropeiros que compravam no Rio Grande do Sul e vendiam nas Minas Gerais ou na Bahia, acharam que poderiam desviar dos impostos de Sorocaba e encontraram um outro caminho para atravessar o rio Paranapanema. Esse caminho conduzia as tropas até o alto da serra. E então, depois de subir da serra, em jornadas muito extenuantes, eles paravam, arranchavam durante um dia, dois, uma semana, 10 dias, um mês, para descansar a eles e ao gado. E daqui seguiam até o mercado final, aonde eles poderiam vender essas mulas. Foi desses arranchamentos que surgiram os primeiros homens que resolveram, por alguma razão, ficar em Botucatu. Talvez até pensando em vender os seus produtos, como sal, como víveres, prestar outro tipo de serviços aos tropeiros, mas foram eles. Juntos com os agricultores vindos das Minas Gerais, eles formaram o primeiro núcleo de homens, mais ou menos por volta de 300, 350 homens, que julgaram necessário pedir à província de São Paulo que criasse aqui uma freguesia. A freguesia é uma condição de um povoado que dava direito a ter aqui um pároco que regia a vida política e institucional, também além da religiosa, e um delegado de polícia através de uma subdelegacia de polícia. Já era muito para um povoado que estava distante da sede, que era Itapetininga,
20 léguas. Muita coisa. Muita coisa para resolver, tendo que ir a Itapetininga, cruzando veredas através de caminhos muito estreitos, por onde mal passavam as mulas, demorando muito para ir e muito para voltar, às vezes até em busca de socorro médico. Enfim, tudo empurrava para que os habitantes do Alto da Serra pedissem uma autonomia para a Câmara Municipal de Itapetininga. Essa história que eu estou contando é a história do início do povoamento do Alto da Serra de Botucatu. Muitos autores contaram essa história ao longo do tempo. Em Botucatu temos grandes autores. Nós já tivemos o início da nossa história feito, programado, pautado praticamente pelo Dr. João Nogueira Jaguaribe, que era um advogado falecido em 1920, que se dedicou a organizar pela primeira vez a forma com que se deveria contar a história de Botucatu. Criou os temas, desenvolveu uma linha factual através da qual ele contou toda a trajetória da formação da nossa cidade. Depois vieram outros grandes escritores que foram contando ao seu modo, mas sempre respeitando a linha geral da história de Botucatu, tal qual ela foi enunciada pelo Dr. João Nogueira Jaguaribe. João Tomás de Almeida, Sebastião de Almeida Pinto, Hernani Donato e, ultimamente, os dois grandes escritores da nossa cidade, que é o Paulo Pinheiro Machado Ciácia, que é descendente do capitão José Gomes Pinheiro, e o Trajano Carlos de Figueiredo Pupo, que escreveu um grande compêndio, muito substancioso, chamado Botucatu Antigamente. Tudo isso que eu estou dizendo fará parte de um livro que eu estou elaborando, já ultimando, para ser dedicado especialmente às pessoas, quer da escola secundária, quer da população em geral, que procure uma história contada de uma maneira sintetizada, portanto resumida e rápida, porém completa. É uma história que eu vou chamar Boca do Sertão, que seria uma espécie de apelido de Botucatu, ganho por ele em função de, durante muito tempo, ter sido aqui o fim de linha, a partir do qual começava o sertão brasileiro, não só do estado de São Paulo, o sertão brasileiro. Depois, com a criação de dezenas e centenas de comunidades no oeste paulista, no sul do Mato Grosso, no norte do Paraná, no sul de Goiás, a cidade foi perdendo o papel de posto avançado da civilização, de posto avançado do progresso, onde todos vinham, de certa maneira, procurar os serviços que estavam aqui disponíveis. Essa história vai ser uma história que poderá ser encontrada num único compêndio, com 140 páginas, com a história completa e resumida da cidade de Botucatu, que eu teria o prazer ainda de editar neste ano de 2007. O meu livro também, Boca do Sertão, deve sair no ano de 2007, este ano. Porém, antes dele, outros livros fantásticos sairão em Botucatu, como é o caso no qual estou trabalhando, que é o livro do Hernani Donato, que é o livro Achegas para a História de Botucatu, que vai estar com 900 páginas, muito mais completo, chega até os nossos dias, 2005, 2006, cobre toda a trajetória da cidade de Botucatu, vai estar ricamente encadernado e é um presente para a nossa cidade que o Hernani está nos dando. Eu estou trabalhando nele, já na finalização, e essa eu acho que vai ser o grande acontecimento deste ano. Eu gostaria de agradecer ao Jornal Estrela, dar os parabéns para o Júlio, para a TV Estrela, dar os parabéns para o Júlio e dizer que Botucatu se sente honrada e orgulhosa de ter uma iniciativa como esta,
que consegue colocar suas coisas, suas imagens em toda a web. Parabéns!